Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, e hoje vamos dar continuidade aos estudos das espécies de impostos para o exame da OAB. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas aqui no canal do YouTube, fazendo com que o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos, em especial aos candidatos deste 40º exame de ordem da OAB, tudo bem? Vamos começar então, pessoal? Eu vou aqui mudar de tela, aí eu vou ampliar os slides aqui para vocês. Vamos lá. Vou ver se eu consigo aqui mudar. Perfeito, vou ampliar aqui. Pessoal, como eu falei para vocês, hoje nós vamos ter a aula de número 16, continuando o nosso estudo para a primeira fase do exame da OAB, para esse 40º exame de ordem, e vamos focar agora numa outra matéria, né, numa outra disciplina aqui de impostos federais. Hoje nós vamos tratar a respeito dos impostos federais, focando com base no artigo 153, inciso 5 da Constituição Federal, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Professor, eu sei que a gente está acompanhando o artigo 153 da Constituição Federal, mas a gente não tinha que tratar o inciso 4, porque a gente viu o inciso 1, que trata do imposto de importação, o inciso 2, o imposto de exportação, o inciso 3, que falou sobre o imposto de renda, que foi a nossa última aula, a aula 15, aqui do canal. Aí eu pulei o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, e agora a gente vai tratar de IOF. Por que você pulou o IPI, professor? Pessoal, é o seguinte, como teve a aprovação da reforma tributária, a PEC, Proposta de Emenda à Constituição número 45, no Senado Federal, ano passado, essa reforma tributária vai alterar vários impostos, inclusive o IPI, tá? O Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o imposto federal. Por isso que eu pulei ele. Nós vamos tratar agora sobre o IOF, por quê? Porque é um imposto que não foi alterado pela reforma tributária e que pode ser cobrado, e com certeza será cobrado na primeira fase do exame de ordem. Então, por isso que eu vou dar foco, primeiro, na disciplina que não sofreu alteração com a reforma, para depois, em uma aula mais particular e mais detalhada, a gente tratar a respeito da reforma tributária e o como a OAB pode questionar esse assunto na primeira fase do exame, tudo bem? Então, o inciso 4 a gente pula. Nas últimas aulas a gente viu imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IPI a gente pula, e agora a gente vai para o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Pessoal, para que a gente comece a estudar sobre esse tema, o que é importante a gente tratar a respeito deste assunto? O que é importante a gente falar a respeito do IOF? O IOF, pessoal, tem um nome técnico, do qual a Constituição Federal de 88 chama de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a títulos ou valores mobiliários. Pessoal, o nome IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, não é o nome mais técnico. O nome técnico que a Constituição Federal usa para esse tipo de imposto é Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a títulos ou valores mobiliários. Então, esse nome IOF é um nome criado pela doutrina para abreviar aquilo que nós estamos tratando aqui. Claro que nós vamos usar aqui, pessoal, o termo IOF, que inclusive é usado na prova. Mas o nome técnico, na verdade, não é IOF, é Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Mas como é um nome muito extenso, o pessoal abrevia todas essas operações, operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, como são várias operações que ocorrem no âmbito financeiro, eles abreviam o nome do imposto para IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ele também é um imposto extrafiscal. O que isso significa? Que a finalidade do imposto não é meramente arrecadatória. Quando a União arrecada a IOF, ela visa regular uma determinada atividade econômica. No caso aqui, a atividade financeira. A atividade que envolve, por exemplo, transição de valores monetários de um país para o outro ou dentro do Brasil. Então, você paga o IOF para a União, ou sobre operações de câmbio, troca de valor de real para dólar, dólar para ien, ien para euro, enfim.
a mobilização cambial de uma mudança de moeda para outra, acompanhando o mercado de câmbio, né? O real às vezes está mais ou menos valorizado nesse mercado, e também na parte de seguros. Então, todas essas operações, pessoal, elas são tratadas como operações financeiras. E o IOF, ele é cobrado para regular essas atividades financeiras. E a sua alíquota pode ser alterada por mero ato do Poder Executivo Federal, pelo Presidente da República. Então, por ato administrativo, por medida provisória, assim como o imposto de importação e exportação, o IOF pode também ter a sua alíquota ajustada, modificada, alterada por mero ato do Poder Executivo Federal. Não precisa de uma lei, por isso que é um imposto extrafiscal. Então, não se aplica também o princípio da anterioridade ao IOF em relação às suas alíquotas. Agora, cuidado, como eu falei para vocês, a extrafiscalidade se aplica às alíquotas, não à base de cálculo. Até eu havia falado para vocês, pessoal, que havia uma exceção também ao princípio da legalidade tributária. As alíquotas podem ser alteradas por mero ato do Poder Executivo Federal. Mas quando a gente fala isso, aqui inclusive, não se refere, pessoal, à base de cálculo, apenas às alíquotas. Então, a exceção à legalidade e à anterioridade tributária se aplica apenas às alíquotas, não à base de cálculo. Para se alterar a base de cálculo do IOF, precisa obrigatoriamente, necessariamente de lei, aprovada pelo Congresso Nacional. Por ser um imposto federal, tem que ser uma lei federal para alterar a base de cálculo. Mas as alíquotas podem ser por mero ato do Poder Executivo. Então, o princípio da legalidade e anterioridade se aplica à base de cálculo, mas não às suas alíquotas, que aí sim a alíquota ela é respaldada pela característica de extrafiscalidade. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Quais outras considerações que a gente pode fazer a respeito do IOF nos seus aspectos gerais aqui para a gente entender melhor este imposto? Existe uma lei federal que disciplina sobre este imposto, que é a Lei Federal 5.143 de 66, que institui e regula o IOF. Lembra, pessoal, que a lei ela não cria tributos, mas ela vai estabelecer... ela cria tributos. A Constituição que não cria tributos, ela estabelece competências. Então, quando a Constituição prevê no artigo 153, inciso 5, o IOF, ela não está criando o IOF. A União tem competência para legislar sobre o IOF. Ela distribui a competência à União. E a União, se ela quiser, ela legisla sobre o assunto. E aí, por lei, ela cria a regra matriz, a natureza jurídica deste imposto, tá? O artigo 1º dessa Lei Federal 5.143 de 66 trata a respeito do que é o IOF. O Imposto sobre Operações Financeiras incide nas operações de crédito e seguros, realizadas por instituições financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador, primeiro, no caso de operações de crédito, a entrega do respectivo valor ou sua colocação à disposição do interessado, e 2, no caso de operações de seguro, o recebimento do prêmio. Então, são duas hipóteses de incidência deste imposto sobre operações de crédito, com a entrega do valor, o crédito que o banco, por exemplo, concede a uma determinada pessoa, ou, no caso de seguro, o prêmio que a pessoa adquire com aquele seguro que ela contrata com aquela respectiva empresa, com aquela seguradora, por exemplo, a Porto Seguro, é uma empresa que trabalha com a parte de seguros. Assim como as instituições financeiras, os bancos, né? Banco Bradesco, Itaú, o Santander, essas agências que trabalham com a parte financeira. Também nessas hipóteses vai se incidir o IOF. Também uma outra hipótese também, pessoal, não sei se vocês já viram isso, quando você vai no banco, quando você vai numa máquina, né, fazer alguma transação bancária, eu quero transferir um valor para a conta de um determinado amigo. Eu quero pagar um valor para ele, então eu resolvo fazer a transação bancária para ele. Quando você faz essa transição bancária de uma conta para outra, não sei se vocês já chegaram a ver no extrato bancário, lá tem a incidência do IOF, tem a alíquota de tantos por cento que vai incidir sobre essa transição de um dinheiro que sai da sua conta para outra. Essa transição financeira que é realizada dentro de uma operação, no caso de um banco ou entre bancos, vai se incidir, é fato gerador
do IOF. Então, essas são uma das hipóteses também trazidas pelo artigo 1º da Lei Federal 5.143 de 66, tudo bem? Então, quando fala operações financeiras, é no sentido lato sensu. Operações financeiras têm várias abrangências, envolve seguros, envolve câmbio, envolve atividades de instituições financeiras, transição de valores mobiliários. Então, para resumir todas essas operações, como são várias operações, eles chamam de operações financeiras. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir. Muito bem, pessoal. O artigo 2º dessa mesma lei, da lei de IOF, ele traz a seguinte questão. Vou até tirar minha imagem daqui para vocês lerem melhor o artigo 2º. O que ele fala? Constituirá a base de cálculo, ou seja, o que vai constituir o cálculo, sobre o que vai incidir o IOF. Nas operações de crédito, o valor global dos saldos das operações de empréstimo, de abertura de crédito ou de desconto de títulos apurados mensalmente. 2. Nas operações de seguro, o valor global dos prêmios recebidos em cada mês. Então, percebe, pessoal, que a base de cálculo, ou seja, qual será o referencial para se calcular aquele imposto? Primeiro, a operação do crédito propriamente dita, o valor que se envolveu nessa operação, dos saldos das operações de empréstimo, ou de abertura de crédito e do desconto de títulos, tá? O valor bruto que se opera. Ou, no caso de operações de seguro, o valor global dos prêmios recebidos em cada mês com esse respectivo seguro contratado entre a seguradora e o segurado. Então, o valor é que vai determinar a base para se incidir este imposto. E, claro, a alíquota será proporcional ao valor que se está baseando. Quanto maior esse valor, a alíquota poderá também ser ajustada também para mais, por ato administrativo, por ato do presidente da República, para regular essas atividades. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Como eu falei, e como é costume aqui, nós vamos analisar a famosa RMIT. E quem estabelece a RMIT, a regra matriz de incidência tributária, é a lei. É a lei que vai estabelecer esta regra matriz, no caso nosso, a lei do IOF. Vai estabelecer o critério material, qual é o fato gerador, critério espacial, onde que se incide este imposto, critério temporal, quando que incide, qual o momento da incidência, critério pessoal, quem que é o sujeito ativo, quem cobra, quem que é o sujeito passivo, quem é cobrado, e o critério quantitativo, base de cálculo vezes a alíquota. Qual que é a base de cálculo e qual será a alíquota aplicada? Vamos começar. Muito bem, pessoal. Qual que é o critério material? Qual que é o fato gerador do IOF? Ele tem previsão também no artigo 63 do Código Tributário Nacional, do CTN. Tem como fato gerador as operações de crédito, de câmbio, de seguro ou de operações a títulos mobiliários. E como nós vimos no artigo 1º e 2º da Lei de IOF, ele estabelece qual que vai ser a incidência. Então, qualquer pessoa que em território nacional pratique qualquer dessas operações de transição bancária, de crédito, de câmbio, ou mesmo celebre um contrato de seguro com uma determinada seguradora, essa pessoa vai ter que arcar com um pagamento de IOF, que vai se incidir sobre aquela determinada operação. Tudo bem? Esse é o fato gerador, né, sobre o que incide. Agora, qual que é, pessoal, além disso, outras características do IOF, que envolvem também o fato gerador e também a parte da base de cálculo? O montante da obrigação será a base do cálculo do IOF. Por exemplo, realizei uma movimentação financeira de R$10.000. Então, se eu realizei uma movimentação financeira, como eu tinha dado aquele exemplo, né? Eu realizei a transição no caso, de um valor da minha conta bancária para a conta de um amigo meu. Essa transição é sobre ela que vai incidir o IOF, esse é o fato gerador. Mas o valor que vai incidir é sobre o valor bruto que se percebeu dessa transição de uma conta para outra. Transferir um valor da minha conta para a conta de um amigo. Então, eu vou pagar o IOF sobre esse valor transitado. O caso, por exemplo, que eu citei aqui, R$10.000. No caso das operações de seguro, será o valor do montante do prêmio, o valor do seguro que você recebeu.
O IOF é sujeito ao lançamento por homologação. Lembra que a gente já estudou sobre lançamento por homologação, pessoal? O lançamento por homologação, como existe, por exemplo, no imposto de renda, que a gente viu na aula 15, é basicamente o seguinte: eu primeiro faço a declaração ao fisco, no caso a Receita Federal, sobre todas as informações que ela vai solicitar na declaração desse imposto, e somado a isso, eu vou fazer o cálculo para se chegar no valor correto ou aproximado de pagar aquele IOF. E uma vez calculado, uma vez obtido aquele valor calculado, junto com a declaração acessória que eu faço, aí o fisco vai pegar todas as informações que eu passei, mais o valor que eu paguei, e se verificar que está certo, tanto a obrigação que eu fiz, que é a obrigação principal de pagar o tributo, como a obrigação acessória de apresentar informações ao fisco, se ele verificar que está tudo certo, está tudo ok, ele carimba, ele homologa e diz o seguinte: está tudo certo, o Lucas está quitado aqui comigo. A Receita Federal aprova a declaração feita e o valor pago, e aí é homologado. Então, o IOF é sujeito ao lançamento por homologação. Embora tenha esse nome, pessoal, eu faço uma declaração de imposto, aqui não é lançamento por declaração. Embora se use esse nome, declaração de imposto, o lançamento que se opera aqui é lançamento por homologação, não é por declaração. Mais à frente a gente vai tratar sobre esses assuntos, a diferença dos tipos de lançamento, mas é importante dizer que para esse tipo de imposto que nós estamos estudando aqui, a operação que se faz é essa, é por lançamento por homologação. Primeiro o contribuinte faz sua parte e depois o fisco vai verificar se está certo, carimba, homologa e está tudo quitado. Tudo bem? Perfeito. Agora, quais outros detalhes a gente pode trazer a respeito disso? Até eu fiz questão de trazer, pessoal, o artigo 150 do CTN, que ele fala para nós a respeito do que é o lançamento por homologação, para ficar bem claro. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. É exatamente isso, pessoal, que eu estou falando com vocês. Primeiro, o contribuinte faz a sua parte, apresenta a obrigação principal, pagar o tributo, e a obrigação acessória, as informações necessárias à fiscalização desse tributo. E aí, depois, se tiver tudo certo, a Receita Federal vai recolher todas essas informações e, se estiver correto, ela homologa, carimba e quita com aquela obrigação. O contribuinte cumpriu a sua missão, então está tudo certo. Isso é o lançamento por homologação, basicamente, resumindo o conceito técnico trazido pelo artigo 150 do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Que é o lançamento em que se opera o IOF e outros impostos, como impostos de renda. Muito bem. Quais outras coisas que a gente precisa falar? Critério espacial. Vimos o critério material. Qual o fato gerador? Critério espacial. Onde é que vai incidir o meu imposto? Sobre qual território? Em regra, em todo o território nacional. Claro, se eu realizei uma operação financeira aqui no Brasil, sendo brasileiro ou estrangeiro, sendo pessoa física ou jurídica, é claro que eu vou pagar IOF. A não ser se eu for uma pessoa considerada imune ou isenta, for isentado pela Receita Federal. Mas a regra geral é essa. Operação financeira se realizou no Brasil e se consumou no Brasil, é claro que vai incidir o IOF sobre esta operação. Aí existem as exceções nas operações de crédito, seguro e câmbio realizadas no exterior. Aí sim é outra história. Quando eu, por exemplo, realizo transição de valores de uma conta bancária nos Estados Unidos, lá dentro dos Estados Unidos, de uma instituição financeira para outra dentro do país. A regra que vai valer ali é dos Estados Unidos. Mesmo, inclusive, pessoal, que seja uma agência brasileira em território estrangeiro. Eu vou citar o exemplo. Estou dando um exemplo aqui imaginário, tenho uma conta no Banco do Brasil, numa agência que fica em Miami, nos Estados Unidos. Só que eu não gostei do serviço do Banco do Brasil e quero transferir a minha conta, o valor, para uma agência do Itaú, também em Miami. O que vai incidir aí? IOF? Não, porque a operação se deu dentro de território estrangeiro. Aí é óbvio, mesmo com agências brasileiras. Uma pública, o Banco do Brasil, e outra privada, o Itaú. Nesse caso, essa operação ocorreu no exterior, mesmo que entre instituições brasileiras,
Se foi no exterior, a regra que vai valer é a regra americana, que, óbvio, não vai ser perguntada em prova. Então, nesse caso, não incidirá IOF, obviamente. Agora, se for dentro do território brasileiro, mesmo que por empresas estrangeiras, então, houve uma transição bancária ou foi realizado um contrato com uma empresa multinacional que tem filial aqui no Brasil, aí, nesse caso, mesmo assim, estando em território nacional, aí, claro, que vai incidir o IOF, tudo bem? Essa é a regra geral, é o critério espacial, onde que se incide este imposto. Muito bem. E qual que é o critério temporal, pessoal? Quando é que vai incidir este imposto? Qual o momento exato da incidência do IOF? No momento em que ocorre a operação financeira, a transição bancária, como eu falei para vocês. Pega o extrato bancário. Quando você vai lá no banco, lá na maquininha lá do banco, e faz a transferência de um valor da sua conta para o de um amigo seu, uma coisa muito simples. Nesse caso, você vai pedir o extrato bancário. Você pode pedir ali na maquininha. No extrato bancário, você vai ver o valor que foi transitado e um valorzinho de menos tanto por cento. Esse menos tanto por cento é o IOF que vai incidir automaticamente sobre o valor que você realizou essa transição. Então, é o momento exato. No momento que você aperta o botão ali na máquina do banco para fazer essa transição bancária, nesse momento é que vai incidir automaticamente a alíquota de IOF sobre a sua operação financeira realizada. Ou no momento que você faz a assinatura e começa a receber os benefícios de um contrato de seguros. Então, realizei uma assinatura do serviço com a Porto Seguro, uma agência seguradora, e a Porto Seguro, no primeiro dia do mês seguinte, 1º de março, por exemplo, começa a me oferecer as bonificações. Nesse momento, a partir desse momento que vai se incidir, em que vai ser colocada a incidência da alíquota de IOF, tudo bem? É no momento da operação. É o momento exato em que ocorre esta operação. Esse é o critério temporal. Muito bem. E o critério pessoal? Quem é que cobra? Eu estou falando de um imposto federal, não pode ser outra pessoa, a não ser a União, por meio do seu órgão, a Receita Federal do Brasil, ou que nós podemos também chamar de Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quem é o sujeito passivo? Quem é que é cobrado? O artigo 66 do Código Tributário Nacional, ele fala justamente isso. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Na lei de IOF, que é a lei federal, que aplica-se em todo o território nacional, lá que vai estabelecer quem que é o sujeito passivo, quem regra, quem realizou a operação. Se eu comecei com a operação bancária, eu que realizei a transição bancária da minha conta para a conta do meu amigo, é eu que vou pagar o IOF. Ou, se foi a pessoa que realizou o contrato de seguro, assinou o contrato de seguro, quem é que vai pagar o IOF? É a pessoa que assinou, é a pessoa que recebeu a bonificação, o beneficiado. Quem vai estabelecer esses sujeitos passivos, os contribuintes, de maneira mais detalhada, vai ser a lei do IOF, como eu mostrei para vocês. Agora, o artigo 66 do CTN, ele traz um norte de quem será esse contribuinte, para que cumpra não só com a obrigação principal de pagar o tributo, mas a obrigação acessória de prestar as informações ao fisco. Muito bem. E o critério quantitativo, qual que será a base de cálculo? Como é que vai ser calculado? O artigo 64, pessoal, do CTN, do Código Tributário Nacional, ele fala o seguinte, ele fala, a base de cálculo do imposto é, desculpa, pessoal, acho que não é o artigo 64 do CTN, esse é o artigo 64 da Lei de IOF, tá? A base de cálculo do imposto é quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a linha A emissão de valor nominal, mais o ágio, se houver. Na transmissão, o preço ou valor nominal, ou o valor da cotação em bolsa, ou como determinar a lei. E a linha C, no pagamento ou resgate, o preço. Tudo bem? Então, a base de cálculo, pessoal, ela tem como base a operação que foi realizada. A operação que o contribuinte realizou.
a operação que o contribuinte começou, né? E aí sobre ela que vai incidir. Então, por isso que o inciso 1 diz, ó, quantas operações de crédito, o montante da obrigação compreendendo o principal mais os juros também. Quanto à operação de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebido e entregue ou posto à disposição. E assim vai, é quanto o valor que foi apresentado, tudo bem? Eu estou aqui na lei de IOF, pessoal. Desculpa, pessoal. É que eu esqueci de colocar aqui qual que é esse artigo 64. O artigo 64, vou até pesquisar aqui. Desculpa, pessoal, esqueci de passar essa informação aqui. Eu estou aqui no site do Planalto para ver se eu consigo verificar aqui. Isso, é o artigo 64 do CTN, do Código Tributário Nacional. Ele está na parte da seção 4, que fala sobre os impostos de operações de crédito, câmbio e seguros, ou de operações relativas a títulos e valores mobiliários, tá? Então, pessoal, peço desculpas, eu esqueci de colocar aqui de onde vem o artigo 64. Artigo 64 do CTN, não é da lei de IOF, do Código Tributário Nacional aqui, tá bom? Peço desculpas aí por este engano, mas o que eu coloquei aqui é o que está escrito no CTN. É com base em que o imposto vai ser calculado. Lembrando, pessoal, uma coisa, que o Código Tributário Nacional é uma lei geral, o que prevalece é a norma geral, é o CTN. E de maneira suplementar, de maneira a complementar aquilo que já foi dito por primeiro no CTN, vem a lei específica, que é a lei de IOF, que é uma lei federal, tudo bem? Mas o que prevalece para nós em primeiro é o que o CTN determina. Muito bem, e já no artigo seguinte do mesmo código, o artigo 65 do CTN, ele diz o seguinte: o Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. É o que eu falei para vocês. Por que a alíquota do IOF tem essa mudança mais rápida? Por que ela pode ser mudada por mero ato do Poder Executivo Federal? Para ajustar o valor do imposto justamente essa política monetária, que é muito dinâmica. Inclusive, nós sabemos que no mercado de câmbio, o real pode ter uma valorização para mais ou para menos. Como é muito fluido e como é muito dinâmico esse mercado financeiro, essa área do mercado financeiro, a parte cambial, nesse caso a alíquota de IOF deve ser ajustada com mais facilidade. Por isso que essa flexibilidade se dá por ato administrativo. A alteração da alíquota pode ser feita por ato do Poder Executivo Federal. Então, vale mais uma vez repetir o que está escrito aqui no artigo 65 do CTN. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Continuando aqui, o artigo 3º da lei de IOF, da lei 5.143 de 66, diz o seguinte: o imposto será cobrado com as seguintes alíquotas: empréstimo sob qualquer modalidade, as aberturas de crédito e os descontos de título será de 0,3%. Seguro de vida e congêneres e de acidentes de pessoais e do trabalho, 1%. Seguros de bens, valores, coisas ou outros não especificados, excluídos o resseguro, o seguro de crédito, a exortação e o de transporte de mercadorias em viagens internacionais, 2%. Então, pessoal, aqui o que eu quis mostrar aqui nesse artigo 3º da Lei 5.143 de 66 é justamente que, a depender da natureza jurídica desta operação, a depender da natureza jurídica desta operação financeira que é realizada, se é um seguro de bens ou de vida, ou se é que envolve a questão de abertura de crédito ou os descontos de títulos, a depender da natureza jurídica, a alíquota pode ser para mais ou para menos. E para viagens internacionais, você vê que tem uma alíquota maior, de 2%, do que em comparação às outras alíquotas. Então, quanto mais complexa a operação, quanto mais
cara for a operação, maior será a alíquota. Por isso que eu falei que a alíquota será proporcional à base de cálculo, será proporcional à natureza jurídica desta base. O que vai incidir? Sobre qual seguro, que tipo de seguro, sobre qual operação financeira, onde que ela ocorreu. Então, a lei de IOF que vai estabelecer as regras gerais desta alíquota, mais especificamente o artigo 3º da lei 5.143 de 66. Aí você vê que a alíquota vai aumentando. Para operações mais simples, como de abertura de crédito, é de 0,3%. Agora, para seguro como seguro de vida, de acidentes de pessoas, né, de trabalho, ambiente de trabalho, acidente de trabalho, nesse caso o seguro será de 1%. Agora, quando envolve questões de viagens, transporte de mercadorias em viagens internacionais, aí será uma alíquota de 2%. Aí é uma operação ainda mais complexa. A depender, portanto, da natureza jurídica desta base de cálculo, quanto mais complexa ela for, a alíquota deve acompanhar essa complexidade. Tudo bem? Isso está presente, como eu falei, no artigo 3º da lei de IOF. Só conferir. Muito bem, pessoal. Eu espero que a aula tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor sobre o IOF. É claro que o que eu estou tratando aqui de maneira resumida, a focar apenas para o exame da OAB, aquilo que for mais essencial para o estudo de vocês para esse primeiro exame de ordem, né? Essa primeira fase do 40º exame de ordem desse ano de 2024. Tudo bem? Se ficarem dúvidas, por favor, passem aqui nos comentários. Se tiverem sugestões para o canal, por favor, deixem aqui também. E se quiserem o material que eu passei nessa aula, deixem o e-mail de vocês aqui embaixo, que eu vou compartilhando com vocês conforme o tempo, tudo bem? Vou tirar aqui dos slides, pessoal, do PowerPoint. Quem quiser, então, os slides da aula de hoje, né? Esses slides que eu produzi aqui no PowerPoint, eu posso passar nesse arquivo ou em PDF. E aí, se vocês quiserem, para ter como material de estudo, só me avisar, tudo bem? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos pela atenção, muito obrigado. Eu sei que é um feriado de carnaval, hoje é dia 12 de fevereiro, ainda tem pessoal que está viajando e tudo, mas é sempre bom manter o ritmo de estudo. E claro, a aula vai ficar gravada aqui no YouTube, quando vocês tiverem tempo, é só acessar aqui no canal e aí vocês poderão acompanhar a aula a qualquer tempo, tá bom? Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, estarei à disposição do que for necessário, tá bom? Bons estudos a todos, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.